Shalom, shalom. Sentam-se cumprimentados mais uma vez. Agradeço a Deus pela oportunidade e a vida. Em nome de Jesus Cristo, o nosso único Salvador e verdadeiro Deus. Amém. Hoje trazemos um tema muito interessante relacionado à bebida alcoólica. Álcool. O tema este que é muito interessante, principalmente para aqueles que dizem que o álcool é proibido no mundo islã. Nossos amigos muçulmanos têm nos dito que o álcool foi proibido para eles. Agora, para mim, eles usam essas palavras de boca para fora, sem evidências e provas que enfatizam a tese deles, ou seja, que defendem o que eles dizem. Por exemplo, quando você for a perguntar a um muçulmano onde é que o álcool foi proibido no vosso livro Alcorão, eles têm uns versos que defendem a tese deles. Mas a questão que se coloca é muito simples, é o seguinte: será que esses versos proibem o álcool mesmo? Ou é só uma maneira deles quererem se defender para aqueles que não entendem o que Allah disse referente ao álcool no mundo islã? Ou seja, temos umas evidências básicas, fundamentais, no Alcorão ou no Islã, que proíbem o álcool, que os muçulmanos não podem beber. Ou seja, a história islâmica, os Sahabas, o Muhammad usou o álcool, bebeu. Isso é o que nós vamos ver hoje. Então, se por acaso descobrirmos que os Sahabas, os seguidores do profeta Muhammad, até que o próprio Muhammad mesmo bebeu, o que diremos? Álcool é haram, como os outros dizem? Mas eles dizem à toa, não está escrito no Alcorão. E o Alcorão o que diz com relação ao álcool? Proíbe mesmo categoricamente o álcool? Essa é a questão que nós sempre colocamos e muitos colocam nas suas cabeças. E hoje vamos desvendar esse mistério. É só se inscrever e dar um like no nosso canal Versos Secretos do Islã, para que tenhas acesso de mais outros vídeos em que nós vamos postar. Que Deus te abençoe. E tenta compartilhar também, meu caro, para que beneficie a muitos. Porque o que nós falamos neste canal é algo que não se fala no mundo lá fora. Coisas secretas só para os xerres, ulamãs maiores das mesquitas. Até outros mamumas, ou seja, muçulmanos seguidores, nunca vão perceber isso, nunca vão ser ensinados. Porque seria defamar o Islã. Bem, o primeiro verso que nós vamos ler hoje aqui, vamos começar com ele, é o Alcorão capítulo 5, Surat al-Maida neste caso, o seu verso 90. Okay? No seu verso 90 em diante, encontramos as seguintes palavras: Ó vós que credes, o vinho, o jogo de azar e as pedras levantadas com o nome de ídolos e as varinhas da sorte não são senão abominação, ações de Satã. Então, evitai-as, na esperança de serdes bem-aventurados. Ok. É muito bonito. Ao ler esse verso,
já podes perceber que parece proibir a bebida alcoólica, ou seja, o vinho, assim como pedras levantadas a favor dos ídolos, varinhas de sorte, ok? Você vê que aqui a de verdade Allah proibiu, mas a questão é verdade que Allah proibiu beber? A resposta desse verso aqui, o que nós encontramos em primeiro lugar, é uma contradição daquilo que é a veracidade do que noutras partes do Alcorão relata. Por exemplo, se nós formos a considerar o mesmo, Allah estaria culpado cá, neste verso. Por quê? Ele alega, Allah neste caso, que bebida alcoólica, neste caso o vinho, pedras lançadas, levantadas a favor de ídolos e varinhas de sorte. Estes são ou seja, são fazeres de Satanás, ou seja, são abominação, ações de Satã. Isso quer dizer, quem bebe álcool faz adivinhas e levanta pedras, ok? Essas ações são ações de Satã, segundo as informações do Alcorão. Agora, o verso a seguir que nós vamos ler aqui, para vermos se na verdade este verso invalida o beber do vinho, é o capítulo Suratul Muhammad, capítulo 47, no seu verso 15, se a memória não me trai. Escuta o que o Alcorão diz. Agora, cabe a você julgares, ok? Uma vez que o capítulo 5, seu verso 90, ok? Diz que o álcool são atos do Satã. Agora escuta o que o capítulo 47, verso 15 diz, e você será o juiz. Mesmo o Alcorão diz o seguinte: eis o exemplo do paraíso prometido aos piedosos. Nele há rios de água, nunca mal cheirosa, e rios de leite, cujo sabor não se altera, e rios de vinho, deleitoso para quem o bebe. E, escuta, e rios de vinho, deleitoso para quem os bebe. Agora, vamos lá supor uma coisa. É o seu ponto de análise. No capítulo 5, verso 90, diz que o vinho são deveres de Satã. Todo tipo de vinho é o dever do diabo, Satã. Quem bebe, quem produz, quem defende, é porque está possuído. Agora, no paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalala, Tabaraka, lá, para além de ter garrafinhas de Malta Gordon, estamos a falar de Amarula, 5 sobrinhos, não sei lá, 5 netos, uma coisa dessas, aquele tipo de bebida ali, Maltarino. Para além dessas garrafinhas, lá tem rios de vinhos. A questão que se coloca é o seguinte: se Allah é sério, se ela não se contradiz, será que tinha se esquecido que ela acabava de dizer que o vinho era o dever, ou seja, era o símbolo satânico? E ele colocou o vinho lá dentro do seu paraíso? Bem, outra coisa que se coloca aqui diz o seguinte: para quem o bebe, e rios de mel purificado, e nele terão todo tipo de frutos, e perdão do seu Senhor.
São esses como os que no fogo serão eternos, e aos quais se dará de beber água ebuliente, que lhes despedaçará os intestinos. Os intestinos. Né? E entre eles há os que te ouvem, até que quando saem de perto de ti, dizem aqueles aos quais foi concedida a ciência. O que ele disse há pouco, esses são aqueles cujos corações Allah selou e seguem as suas paixões. Bem, voltando no verso 15, nós encontramos que Allah se contradiz, ou seja, se esquece. E se Allah não se contradiz e não se esquece, então diremos que Allah é o próprio Satã. Uma vez que o vinho são efeitos de Satanás, ele tem vinho, rio de vinhos. Então ele é o próprio diabo. Claro, pode ser. Não quero aqui meter outro tema, mas o tema aqui é do vinho. Ok? Se querem saber se Allah é o diabo ou não, entra no nosso canal do Facebook, do YouTube, neste mesmo canal. É só ir ali, tem um vídeo escrito Quem é Allah. Ali você saberá tudo relacionado à divindade islâmica. Então, nós, segundo as informações do Alcorão, descobrimos muita coisa. Mas tem outro assunto aqui, só para vocês verem, que Allah não proíbe beber vinho. Ok? Segundo o livro chamado As Virtudes do Paraíso, na sua página 25, um livro escrito por Sheikh Ahmed Umar, ou Umar Ahmed, uma coisa dessas. Mas o livro o nome do livro é As Virtudes do Jannah. Perdão? As Virtudes do Paraíso. Na sua página 25 a 26, diz ali que um muçulmano é proibido beber o vinho canatera. Ok? Ou seja, quando ele bebe canatera, a percentagem do vinho que ele beberia no paraíso estaria a diminuir. Então, é aconselhável que ele, canatera, não beba e que vá beber no paraíso. Esta é a razão dos muçulmanos serem ditos que canatera não podem beber. Mas ok, é o que o Alcorão diz. Temos duas coisas, como eu disse. Allah se contradiz, ou Allah é o próprio diabo, ou Allah se esquece, ou se contradiz. Se nós dissemos que Allah se contradiz, então ele não tem as qualidades de ser um divino, um Deus. Allah se contradiz ou esquece. Ele passa a não ser as qualidades de coisa. Se nós dissemos que não se contradiz e nem se esquece, então dizemos que Allah é o próprio diabo, porque segundo o Alcorão, capítulo 5, verso 90, o álcool são os atos do diabo. Ele tendo rios de vinhos lá, ele passa a ser o próprio diabo. Então isso cabe a vocês. No Alcorão, capítulo 4, verso 43, encontramos as seguintes informações. A razão do álcool ser proibido. Até tem uma expressão ali muito bem clara. Bem, agora vamos lá ver o que diz o capítulo 4, Surat An-Nisa, no seu verso 43. Diz o seguinte: Ó vós que credes, não vos aproximeis na oração, enquanto ébrios, até que saibas o que dizeis, nem mesmo enquanto junub, excepto quando um
quando em viagem, até que vos banheis completamente. E se estáis enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirige-vos a uma superfície pura. Tocai-a com as mãos e roçai as faces, os braços. A guisa de ablução. Por certo, Allah é indulgente, perdoador. Este verso desvenda todo o mistério. Diz, Ya ayyuhalladhina amanu. E La taqaruhu. Diz, La taqarabu. La taqarabu salatu. Wa antum sukara. Wa antum sukara. Ou seja, vós que credes, não vos aproximeis na oração enquanto estão embriagados. Agora, minha questão é muito simples. Segundo as contradições que nós encontramos no Alcorão, sendo que álcool são efeitos do diabo, segundo o álcool, segundo o Alcorão, capítulo quanto? Aquilo que nós lemos, 47, 15, o álcool lá no paraíso tem poços, rios, aliás, de bebida. E segundo a informação do capítulo 4, verso 46, Allah diz não, até vocês podem beber, ok? Mas não podem se dirigir ao salat enquanto estão embriagados, ok? Fiquem embriagados, não há problemas, mas nunca, ou seja, não se dirigem ao salat até que fiquem sãos. E bebam quando estão de viagem, ok? Não há problemas. Segundo a informação desse Alcorão, desse verso que nós encontramos. Agora, o que nós aprendemos? Vemos uma confusão. Ora, o álcool é o trabalho do diabo. Ora não, o próprio álcool, no paraíso tem rios de álcool. Ora, não, até podem beber, mas nunca podem chegar no salat enquanto estão embriagados. Uau! Então, o que diremos nós? Allah proibiu o álcool? Claro que não. Se Allah proibisse o álcool, não encontraremos isso que nós vamos aprender agora. Os Suhabas, segundo o Alcorão, capítulo 5, capítulo 5 mesmo, segundo o Alcorão 95, 91, diz o seguinte: Satã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar-vos da lembrança de Allah e da oração. Então, observe-vos e eis disso. Então, segundo o verso 91, Allah segue dizendo que Satã, afinal, quando você bebe, o desejo de Satanás é de desviar-se de Allah. Qual é Allah, uma vez que o próprio Allah tem rios de vinho? E é o próprio Allah que traz seu verso, alegando que os muçulmanos poderiam beber, mas que não se apresentassem ao salat embriagados. Poderão beber enquanto estão de viagem. Não há problemas. Mas excepto se apresentarem ao salat enquanto estão embriagados. Agora, meus caros, vamos lá ver a vida dos Sahabas. A vida dos Sahabas, segundo os livros islâmicos. Ok? Os livros que você, muçulmano pequeno, nunca serás citado nem aprenderás. Porque simplesmente o que és dito é fazer salat, 5 salates do dia. Chegou, estás em casa e te fazem ensinar como
fazer o salat para Muhammad, acabou. Acabou. Agora, vou começar a lista dos sahabas que bebiam e alguns deles morreram no estado de embriaguez. Agora me diz você, segundo Allah, eles vão para o paraíso ou vão para o Jahannam? Porque Allah diz que no paraíso dele tem vinho e vocês podem beber, só que não se apresentam no salate enquanto estão embriagados. E lembrando ao mesmo tempo que o álcool são afazeres do diabo. Então não se percebe lá, afinal de contas, de onde ele se apega. Ok. Os Sahabas, a maioria, aliás, eu posso dizer, eu quero falar dos Sahabas mais famosos da religião islâmica, segundo os sunitas. Por exemplo, o Sahaba, o primeiro Sahaba que eu vou falar dele é Qudamma bin Madi. Qudamma ibn Madi. Era um bêbado. Esse Qudamma, um Sahaba, que na época do Muhammad ele esteve. Esse Sahaba era um dos primeiros Sahabas que foi na Etiópia, depois do Muhammad, para quem se lembra, para aqueles que estudaram Tarikh, né? Que houve uma época em que o Muhammad estava sendo oprimido e ele pediu que alguns dos seus sahabas refugiassem para Habsha, Etiópia, ok? E esse Qudamma estava lá, junto com eles. E lutou na guerra de Badr e Uhud, esse Sahaba. É famoso. Estava lá com Muhammad. Esse Qudamma era um bêbado, alcoólatra. Evidências vais encontrar só num livro chamado Al-Isaba, volume 3, página 228. O Sudul Khabar, volume 4, página 417 a 418. Este Sahaba era um bêbado, alcoólatra. Evidência aí está. Agora, nós nos perguntamos, esse papo furado que vocês nos dizem que o Islã proíbe o álcool, vem de onde mesmo, meus caros muçulmanos? É a hipocrisia que vocês propagam ao mundo só para que as pessoas possam ver a vossa postura parecer uma boa, enquanto dentro de vocês são sepulcros que têm lá podridão? Sabe, às vezes nós não entendemos, ok? Principalmente eu. Por que vocês se comportam assim? Não são justos com os outros. O outro Sahaba é Abdurrahman, o segundo esse, Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Era um bêbado. Esse é um filho do segundo Khalifa, Umar bin Khattab. É o segundo Khalifa. Depois, o primeiro sendo Abu Bakr Sadiq. O segundo é Umar. O terceiro, Uthman. O quarto vai lá Ali e os outros. Abdurrahman ibn Umar bin Khattab era um bêbado também. Ok? A evidência disso é só você ir a o mesmo livro chamado Al-Isaba, volume 2, página 413. O terceiro, Abu Mihjan. Abu Mihjan. Era bêbado, crônico, e era um prostituto vadio, em outras palavras. Esse era um prostituto, bêbado e prostituto. Sahaba esse. Esse é um Sahaba que estava na época do Muhammad. Era um prostituto e bêbado. Alcoólatra. Al-Isaba, volume 4, página 174. Encontra lá. O quarto Sahaba é Al-Walid bin Uqba. Esse Sahaba foi um alcoólatra crônico também. Um certo dia, bebeu o dia todo. Quando chegou o tempo de o salat da manhã, o
Salatul Fajr, ou Salatul Fajr, né? Ok? Dirigiu, ou seja, ele era como um imamo nesse dia, e dirigiu quatro rakás, e em seguida perguntou, posso vos acrescentar? Veio na mesquita no estado de embriaguez, em outras palavras, com lazeres, babalaza. É um termo usado para os bêbados. Ok? Ele bebeu o dia inteiro, noite toda, e acordou com lazeres, ressaca. Em outras palavras, e dirigiu o salat. E não era problema não, na época dos Sahabas, do Muhammad, alguém se apresentar bêbado na mesquita. Não era problema, porque pá, você é imamo, conhece o Alcorão, vai, em frente. Ele fez 4 rakás e perguntou, posso vos aumentar? Ok, evidência disso. Aqui nós vamos com evidências, meus caros. Não se preocupem quanto aos livros. Essa, essa evidência você encontra num livro chamado Sudul Khaba. O Sudul Khaba, volume 5, página 469. Al-Isaba, volume 3, página 638. Murujud Dahab, volume 2, página 487. Você encontra essa evidência aí que esse Suaba veio bêbado, bateu 4 rakais e perguntou aos seus homólogos, qual a cena? Posso botar mais uma vez? Posso botar mais uma vez? Agora, Umar, o segundo califa, era um bêbado também. Umar, o vosso califa, o vosso segundo califa, um bêbado, álcool atrás. Pode dizer, não, sei que. Mas eu admiro que tipo de Islã vocês pregam e que tipo de Islã somos ditos nos vossos livros. É quem devemos crer? O que vocês dizem de boca para fora ou o que está escrito nos vossos livros pelos ulamães dos séculos atrás? É triste isso, ver que vocês mentem aos muçulmanos iguais. A nós vocês não nos mentem, principalmente nós que conhecemos um pouco do que vossos livros dizem. Umar, um certo dia, um beduíno tomou o vinho do Umar, ou bebeu o vinho do Umar bin Khattab. Umar o advertiu, e o beduíno disse, eu bebi seu vinho. Umar ordenou que trouxessem aquele vinho, e trouxeram, e pôs um pouco de água, para que reduzisse a amargura, e depois bebeu, e em seguida disse, aquele que quer beber, então, põe um pouco de água, ou acrescenta um pouco de água, para diminuir um pouco de amargura, e beba. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Esse é um Sahaba amado com os sunitas e com os Ahmadias e outros. Ok? Umar é esse. Umar, o segundo Khalifa, Amir al-Mu'minin, bêbado, que até ensina aos muçulmanos que quando querem beber o vinho, se é muito amargo, é só botar um pouco de água, tá, acabou o game. Umar esse. Evidência de Umar ter bebido e ser um alcoólatra encontra no livro chamado Hakam al-Quran de Al-Jassasa, volume 2, página 652. Siratul Umar bin Khattab, ou seja, o livro da história de Umar bin Khattab. Você também encontra lá.
página 474, que Umar era um bêbado alcoólatra. Ali bin Abi Talib era um bêbado também. Ali bin Abi Talib era um bêbado. Um certo dia, Abdurrahman bin Auf preparou uma refeição. Esse Ali bin Abi Talib é o quarto califa, segundo a cronologia dos sunitas. Ali bin Abi Talib é o quarto califa, Amir al-Mu'minin, segundo a cronologia sunita. E segundo os Muhammadias, Ali bin Abi Talib, ele é o primeiro califa, segundo o que eles dizem. Ok? É só ler a história desses muçulmanos, você percebe isso aí. Então, o quarto califa, segundo a cronologia sunita, também era um alcoólatra bêbado esse. Não há de ver que todos, ainda não falei do Uthmani aí, nem o Abu Bakr. Há de ver que todos esses eram bêbados. Era um bêbado. Um certo dia, Abdurrahman bin Auf preparou uma refeição e nos serviu. E bebemos vinho e ficamos embriagados. E chegou a hora do Salat Maghrib. E me enfrentaram, ou seja, foi dito que ali fosse em frente, fosse o imam naquele dia, para dirigir o Salat. E ele leu: Kul ya ayul kafiruna la abudu ma abuduna la abudu ma ta'buduna wa nahnu na abudu ma ta'buduna. O que quer dizer? Ó renegadores da fé, eu não adoro o que adorais, e nós adoramos o que vocês adoram. Para você que não percebe, que não pode entender esse contexto aqui, é o seguinte: nesse dia desse menho aí, dessa refeição, os Sahabas se encontraram aproximadamente, muitos mesmo, que refeiçaram e beberam. E a lista cá está, depois vou citar. A lista desses aí que estavam lá, nesse grupo, segundo os livros que eu de citar aqui, ou seja, é de citar mais outra evidência para citar já a lista daquelas pessoas ali que estavam naquele local. O que exatamente o Ali disse aqui? Ele disse que quando eles estavam embriagados naqueles dias, ele foi dito para que pudesse ser um dos imãos. E ele disse o seguinte: ó renegadores da fé, nós não adoramos o que vocês adoram, o que vocês adoram. E nós, aliás, vocês não adoram o que nós adoramos. E nós adoramos o que vocês adoram. Ou seja, ali, junto com os seus homólogos, adoravam os ídolos que aqueles Quraysh adoravam. Em outras palavras, isso é contra o que o Suratul Kafirun diz. Então, por que Ali Abu Talib disse aquilo? É porque estava embriagado. Saiu fora do controle normal. Ok? Pela alteração do álcool, ele falou coisas que não deveria falar. É assim que os muçulmanos dizem que o álcool é haram, enquanto os sahabas, irmãos, mas vocês só seguem a sua religião. Leia, aprenda o que a sua religião diz. Ok? E quando Allah revela o verso 46 do Suratul Nisa, aquele verso que nós lemos, onde Allah disse que não podem se dirigir ao salat enquanto estão embriagados.
Ok? A razão daquele sura, ou sababu nuzur daquele aya, é porque os muçulmanos, na época do Muhammad, se dirigiam ao salat enquanto estão embriagados. Ela diz, não, mas já está a piorar. Yeah. Bebam à vontade, mas quando é o tempo de salat, ninguém pode se dirigir enquanto está grosso, principalmente os imãs. Os imãs. Ok. Abu Bakr, Umar, aliás, agora, evidência disso, porque não diga, isso você falou, não tirou evidências. Tá aí, é bazar num tafsir, no Alcorão, tafsir al-Qurtubi, tafsir do Imam al-Qurtubi, ou tarjuma do Imam al-Qurtubi, volume 5, página 200. Adrul Manthur, volume 2, página 293 a 294. Zadul Masir, ou Zadul Masir, Zadul Masir, volume 2, página 89. Conta essa evidência aí que o que aconteceu o episódio todo aí. Então, Abu Bakr, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf e Saad eram alcoólatras. A lista é essa, que eu devo vos dar aqui segundo os livros, ok? Abu Bakr, desculpa, é Abu Bakr, primeiro Halifa, Umar, segundo Halifa, Ali bin Abi Talib, o quarto Halifa, Abdurrahman bin Auf, Sahaba qualquer aí, esses senhores, e Saad também, esses senhores eram bêbados, eram alcoólatras. No livro Adrul Manthur diz o seguinte, é só mano bazar para lá. Hadith do Ibn al-Mundhir, que recebeu do Ikrima, acerca do livro do verso 43 no capítulo 4. Mesmo capítulo, verso 4. Foi revelado por causa do Abu Bakr. Esse capítulo e verso, capítulo 4, Surah An-Nisa, verso 43, foi revelado por causa do Abu Bakr, primeiro Khalifa, Umar, segundo Khalifa, Ali bin Abi Talib, quarto Khalifa, Abdurrahman bin Auf e Saad, que ali preparou uma refeição acompanhada com vinho. Comeram e beberam. Depois, Ali dirigiu o Salat al-Maghrib. Leu o Kul Ya Ayyuhal Kafirun até o fim do surato. E depois disse, eu não tenho religião e vocês também não têm religião. E daí foi revelado o verso 43 do Surat An-Nisa. Todos esses pelegues. Jazz. Eu tenho certeza que esse dia aí houve o filme mesmo. Porque todos estavam grossos. Salat al-Maghrib, todos bêbados. Num banquete. E ele começou a dizer, vocês não têm religião, eu também não tenho religião. Sentimental. E são esses cherezinhos pequenozinhos aqui, que vêm dizer, não, o álcool foi... Quem disse? Allah tem rios de álcool. Allah ordena que os muçulmanos bebem, mas sim, desde que não se apresenta ao salat bêbados. Qual é? Ok. Evidência a seguir. Para além dessa evidência que nós trouxemos aqui, dessa evidência que nós trazemos aqui, no Adrul Manthur, Adrul Manthur, volume 2, página 294, é só ir também no Tafsir Ibn Kathir, Alcorão Tafsir Ibn Kathir, volume 1, página 512. Encontra lá esse papo todo. Agora,
Ibn Kathir escreve o seguinte, já no Alcorão do Ibn Kathir, encontra o seguinte: Abdurrahman bin Auf preparou uma refeição junto com bebida alcoólica e convidou um grupo de Sahabas e os dirigiu. O grupo de Sahabas que se refere aqui é Abu Bakr, Umar, Ali, Abdurrahman ibn Auf e o Saad. Ok? Preparou uma refeição com bebida alcoólica e convidou um grupo de Sahabas e os dirigiu no Salat al-Maghrib e leu Kul Ya Hayyul Kafirun. Kul Ya Hayyul Kafiruna Abudu Ma Ta'buduna. Abud Ma Ta'buduna. Abud Ma Ta'buduna. Antum abiduna ma abudu wa ana abidun wa ana abiduna ma abidun ma abtum lakum dinakum wali dinun. Ok? É o que ele disse no árabe. Deus revelou o verso 43 do Surat al-Nisa, Ibn Kathir, volume 1, página 512. Al-Hakam Qur'an do Imam do Ibn Arabi, volume 1, página 551. Encontra-se evidências. Por isso, nós, neste canal aqui, nunca falaremos nada sem ter evidências. Lembra disso? Então, segundo as informações que nós temos aqui, é que os muçulmanos, já quando nos dizem, segundo as informações que nós temos, todo no Tarikh, no Alcorão, é que Allah ainda não temos verso nenhum que Allah proíbe o Alcorão, proíbe a bebida alcoólica. Porque primeiro no seu paraíso tem rios. Segundo ele diz, ordena aos seus sahabas que eles não poderiam beber nas viagens, qualquer sítio, mas que não se dirigissem ao salat embriagados. Ok? E os sahabas a Tarikh nos mostra que eles bebiam, sem problemas. Agora, isso de vocês dizerem que vocês não bebem, vem de onde? Meus caros amigos muçulmanos, isso de vocês dizerem que não bebem, vem de onde? É tamanha hipocrisia dos xerres pequenos que não têm noção do Islã, falam coisas sem sentido. Por isso, chegado até aqui, meu caro, que Deus te abençoe. Não se esqueça, dê um like, se inscreva e compartilhe para que muitos tenham acesso a esses nossos vídeos e para que sejam benefício para muitos também, aqueles que nunca tiveram o privilégio de saber o fundo do Islã. Não é por acaso que nosso canal antigamente era Páginas Secretas, agora mudamos para Versos Secretos do Islã. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Que Deus vos abençoe. Shalom. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Para todos sempre. Shalom.